Muito bom dia, novamente. Estou aqui aproveitando a rica oportunidade para anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas do reino dos céus. Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8: Entretanto, se alguém, ou nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncia evangelho diferente que vos anunciamos, seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldição, maldito, uma coisa amaldiçoada. Existe a bênção e existe a maldição. E o homem e a mulher devem escolher qual das duas coisas vai receber aqui na terra. O que você procura, você achará. Se procura a salvação, batei, abri-se-vos-á. Para aqueles que procuram a salvação. E o que é a salvação? Pregador, você me pergunta nessa hora. A salvação é aquilo que está contido, é o conteúdo contido nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas a Bíblia é composta de dois testamentos. Há um Velho Testamento, que é a lei de Moisés, e há um Novo Testamento, o qual contém os 12 apóstolos. Mas esses 12 apóstolos, um deles é enviado às nações. E aí nós temos então no Novo Testamento uma única aliança. O Velho Testamento é a velha aliança de Deus com os hebreus, de Deus com Israel. O Novo Testamento é a nova aliança de Deus, primeiramente com os judeus, os israelitas, os hebreus, porque Jesus Cristo, em Mateus 10, 5, 6, ele disse: eu só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Mateus 15, 21, Jesus Cristo disse: a mulher sirofenícia, que veio de outro país para contactar com ele, em busca da cura da sua filha, que estava miseravelmente endemoniada, mas ele disse: eu não posso pegar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorros, aos cachorrinhos. Os filhos é os hebreus. O Novo Testamento é uma única aliança, mas primeiramente essa salvação do Novo Testamento veio para Israel. E por quê? Porque João capítulo 4 diz que a salvação vem dos judeus. Porque Jesus Cristo, Yehoshua, HaMashiach, o Messias, era israelita, nascido em Belém da Judéia, criado em Nazaré. Ele era o rei dos judeus, crucificado na cruz. Sim, a salvação vem dos judeus por intermédio de um judeu chamado Jesus Cristo. Yehoshua HaMashiach. Yehoshua é que é o Salvador. E por que Yehoshua é o Salvador? Porque ele é filho de Jeová, o Deus Criador eterno do Velho Testamento. E Jeová enviou seu filho para pagar o preço requerido para o perdão dos pecados, o qual o preço era o derramamento de sangue na cruz. O inocente deveria morrer pelos culpados. Um justo deveria morrer pelos injustos. Um santo deveria morrer pelos pecadores. E foi isso que aconteceu em Israel. A promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15 foi cumprida ali no Calvário. Da mulher viria uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. O que é isso? Redenção, salvação.
vida eterna. Mas João capítulo 1, versículo 1 diz que nessa aliança do Novo Testamento, que é vida eterna, salvação, primeiramente veio para os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas os judeus não receberam. Ele veio para o que era seus, há 2000 anos atrás, Yehoshua, Jesus, mas os seus não receberam. E o que ele vai fazer? O que a Escritura diz que Deus vai fazer? Em João capítulo 1, versículo 12. Agora, através de Paulo, o 12º apóstolo, que é enviado aos povos, aos gentios, às nações, há de ser que todo homem e mulher das nações que receber em Yehoshua, o Mashiach, Jesus Cristo, há de ser salvo. E faz com que todos aqueles, agora os povos, somos nós, porque os judeus recusaram o Mashiach, recusaram Jesus Cristo, recusaram Yehoshua, crucificaram Yehoshua, Jesus na cruz. Claro, Paulo fala em Romanos capítulo 10 que Israel fez aquilo porque o próprio Deus cegou Israel. Vemos um exemplo disso no Velho Testamento, na história de José, a qual seus 11 irmãos, tinham ciúme dele, o jogou num calabouço, aliás, num poço, o retirou, vendeu aos ismaelitas como escravo, no Egito, na casa do Potifar. A mão de Deus, as mãos de Jeová, Yahvé, o Criador, era com José. Mesmo acusado de tentativa de estupro, colocado em uma prisão, Deus levantou José como governador do Egito, por causa do dom que ele tinha de interpretar sonhos, um homem espiritual. E olha que na história de José, ele vai casar com uma egípcia, e depois todo o mal que seus irmãos fez a ele, jogando no buraco, vendendo como escravo para os ismaelitas, sofrendo na terra do Egito, veio uma fome na terra de 7 anos. José, o filho da prosperidade, um hebreu, era governador lá no Egito. E Deus criou as condições e as situações e fez com que o povo de Israel, de número de 70 almas, fosse comprar alimento, mantimento no Egito. E eles não sabiam que quando comprava alimento, estava comprando do próprio José. Eles estavam cegados. Toda a maldade que fizeram contra José se converteu em bênção. Toda a ruindade, maldade que Israel, os hebreus do primeiro século, do ano 30, 31, 32, 33, fez contra Yehoshua, HaMashiach, o Senhor Jesus Cristo, hoje se converte em bênção. Por quê? Porque José casou com uma mulher das nações gentílica. Enquanto o evangelho não volta para Israel, está prestes a voltar. Deus ainda está a tratar com as nações. Romanos 10, 25 está escrito que a cegueira de Israel é só por um tempo, até que a plenitude, o tempo das nações se complete. E nós estamos no último período das nações, chamado em Apocalipse 2 e 3 de a sétima era, a era final de Laodiceia. Os judeus ficaram cegados para que Paulo, o 12º apóstolo, levasse o evangelho às nações. Agora as nações estão em pleno esfriamento espiritual, conforme está escrito em Mateus 24, 12. E por causa do crescimento da iniquidade, o que é iniquidade? É você saber o certo e fazer o errado. Não tem perdão essa coisa. Você saber o que está escrito na Bíblia e não obedece. Muitos vão dizer no dia final ao Senhor Jesus Cristo: eu expulsei demônio, eu profetizei, eu fiz curas, milagres, e ele vai dizer: eu não vos conheço, praticante de iniquidade. O que é isso? É o desprezo à Bíblia, é o desprezo às Escrituras que as igrejas hoje, em nome de ganhar dinheiro, em nome de virar empresa, em nome de virar império religioso na terra, tem feito. Porque a única coisa que a Bíblia tem servido na mão do Edir Macedo, do Valdomiro, do R.E. Soares, do Malafaia,
do Agenoduque é o meio de fazer dízimo, dinheiro e ofertas. É o império. O evangelho vai voltar aos judeus com Moisés e Elias, de acordo com a profecia de Apocalipse 11. 2 profetas irão ali. Mas não pense que quando Moisés e Elias chegarem em Israel para salvarem, através da sua pregação, os 144 mil israelitas, porque em Romanos 9:27 Paulo escreveu: ainda que Israel fosse como a areia da praia, só o remanescente será salvo. O que é isso? 144 mil judeus, hebreus, israelitas, de acordo com Apocalipse capítulo 7. Sim, hoje Israel tem quase 9 milhões de habitantes, mas é um lugar turístico, de caravanas e peregrinação. Não há santidade em Israel. Muito embora há muitos judeus ortodoxos ali que guardam a Torá com um zelo muito grande. Moisés e Elias estão chegando para Israel. Mas a pregação deles não será o que eu estou a fazer aqui nesta manhã, nesse restaurante, com um microfone e um megafone, pregando para vocês. Não, senhor e não, senhora. A pregação deles será juízo. Estrelas cairão do céu na terra. Haverá um terremoto, diz o Apocalipse capítulo 6, no 6º selo. É uma profecia da Bíblia. João viu que todas as montanhas, todas as ilhas da terra foram removidas dos seus lugares. O que é isso? O que é isso? Profetizado no 6º selo. O que é isso? Deus vai colocar a terra no ângulo original dela, no eixo original. Deus vai alinhar a terra. No tempo de Noé, quando Deus mandou Noé fazer uma arca, havia lá um poder entre os cientistas, tal como há hoje na terra, um poder atômico. E eles balançaram o mundo. A Bíblia diz que a chuva não vinha de cima para baixo, mas de baixo para cima, de baixo da terra para cima da terra. O que a ciência, os cientistas fizeram no tempo de Noé foi algo tão grave que o eixo da terra, o ângulo da terra, a posição da terra alterou. Veja que hoje a terra está tão alterada que o calor vai sobre os mares. O vapor, e cria nuvens, e dos mares vem a garoa, vem o orvalho e vem a chuva. Não era assim no tempo de Noé. Foi a ciência. Foi um poder semelhante ao poder atômico que balançou o mundo no tempo de Noé. Deus, sabendo o que a ciência iria fazer, mandou o justo e pregoeiro Noé construir uma arca e veio o dilúvio. Mas no 6º selo com Elias e Moisés, a terra vai ser endireitada novamente. O eixo da terra vai alinhar com o sol. As 4 estações não haverá no milênio. A terra vai voltar como era no princípio, sem precisar chover. Significa que não vai haver mais enchente na terra. Hoje, qualquer chuvinha pode virar uma enchente e submergir qualquer cidade. Veja a situação do Recife dias atrás, a situação de Itabuna, na Bahia, tempos atrás, meses atrás. O que é isso? É a terra, é o ângulo da terra, é o eixo da terra, é a posição da terra. Está muito para trás. Isso foi causado nos dias de Noé. Mas saiba, homem, mulher, que desta vez Deus não irá destruir o mundo com água. Ele prometeu que não irá fazer isso. Toda vez que há chuva na terra, ele envia o arco-íris, dando o sinal de que ele cumpre a sua palavra. Agora a destruição é com fogo. E não precisa Deus tacar, jogar, meter fogo na terra. Quem vai colocar, tacar, incendiar a terra é um louco, com bombas atômicas. Eu não entendo como que nós estamos vivendo nos dias de hoje e as pessoas estão insensíveis. A Rússia convocou 300 mil homens para a guerra. 10 anos de cadeia para o cidadão russo que recusar ir para a guerra. Por trás dos bastidores, eles falam que o presidente da Rússia convocou 1 milhão de soldados para a guerra da Ucrânia. E a Rússia anexou províncias
da Ucrânia ao território russo e avisou que se a OTAN, Estados Unidos, a Europa, infligir algum dos seus territórios, mesmo na Ucrânia, o presidente da Rússia avisou que vai apertar o botão da bomba nuclear. Ele disse: eu não estou blefando. Um louco apertará o botão da bomba nuclear. A terra está cheia de homens insanos, loucos. Mesmo na Coreia do Norte, Kim Jong-un, um ditador coreano, é um insano. O Irã também tem insanidade. Estão chegando ao poder nuclear. Na verdade, Deus fez tudo reto, tudo perfeito. Mas é o homem mesmo, com as suas invenções, que vai destruir tudo, que vai incendiar os céus. As potências do céu serão abaladas. A terra será queimada. As obras que há na terra serão queimadas. Todos os elementos que os homens extraíram da terra, o ouro, a prata, o aço, o ferro, o nióbio, o alumínio, tudo vai ser derretido para voltar ao seu estado original. Por quê? Porque Yehoshua, HaMashiach, Jesus Cristo, vai reinar nesta terra 1000 anos. Mas a terra vai voltar a ser um paraíso no milênio. A Bíblia diz isso. Yehová, Yahvé, criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. O que é esse 7º dia? O sábado. Sabate no hebraico quer dizer descanso. A terra nunca teve 1000 anos de descanso. Lê na Bíblia. Adão viveu 950 anos. Não chegou aos 1000 anos. Matusalém viveu 969 anos. Não chegou a 1000 anos de idade. E por que Deus não deixou até hoje um homem atingir 1000 anos de idade? É por causa do milênio. É por causa do reinado de 1000 anos que Jesus Cristo terá na terra. O milênio vai ser bom. Não vai haver mulher com esmalte nas unhas no milênio. Não vai haver mulher com batom, mulher com calça comprida. Não vai haver Hollywood, a panela do inferno. Não vai haver novela, essa mentiraiada da televisão que ilude você. Quem ama mentira e pratica mentira ficará de fora da cidade santa. Apocalipse 22:15, o milênio vai ser bom. Não vai ter cigarro, não vai ter charuto, não vai ter maconha, não vai ter cocaína, não vai ter estádio de futebol, balada, motel, pitu, uísque, cachaça, palavrão. O milênio está chegando. E a Escritura diz em Mateus 9, os mansos herdarão a terra. Bem-aventurado aqueles que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse tempo está se aproximando. Não há dúvida. O mundo está nervoso, o mundo está agitado. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas é necessário as profecias se cumprirem. Eu volto a citar Gálatas 1:8 nesta hora. Se um anjo descer do céu, se alguém ou outra pessoa pregar outro evangelho diferente de Paulo, seja anátema. Antes da terra pegar fogo, antes da terra ser queimada, antes dos automóveis, celulares, televisões, bicicletas serem derretidos, voltarem a se tornar matéria-prima e retornarem do lugar onde nunca deveria ter sido retirado. Ou seja, esses elementos, o aço, o ferro, o alumínio, são as amarrações do planeta. No momento que o homem extrai os elementos, a amarração do planeta, as placas tectônicas se movimentam e há os terremotos. Por isso que a Bíblia diz: haverá terremotos em todos os lugares. Por quê? Porque a indústria escava a terra, retira o mineral da terra, os elementos da terra. A terra está gemendo. Romanos capítulo 8 diz que a terra é como uma mulher grávida nesta hora. Geme. Devido tanto preservativo que é jogado nos rios e na terra e nas florestas. A terra geme. Devido tanto assassinato, aborto. Milhões e milhões de abortos é cometido só no Brasil por ano. A terra é como uma mulher grávida em contração para dar à luz ao filho varão, a Yehoshua, filho de Davi,
que vai reinar 1000 anos sobre ela. A terra quer paz, a terra está cansada. Veja o tanto de peste, o tanto de guerra, a fome que ainda virá sobre a terra em todos os lugares. A Bíblia diz isso em Lucas 21. Haverá fome em todos os lugares. Você que tem comida para comer, esse restaurante aqui é uma bênção. R$2 o prato de almoço. Mas dias virão em que isso aqui vai ser uma velha recordação. Vai haver fome em toda a terra. Vai haver fome no mundo todo. É profético, é profecia. Está em Mateus capítulo 24. A palavra do Senhor Jesus Cristo não cai por terra. Ele disse em Mateus 24:35: passará os céus e a terra, e minhas palavras não falharão. Então, se a peste veio, as epidemias, se a guerra está aí, o que é que falta vir? Além de falsos profetas que estão povoando a terra, falsos cristos, o que é que falta vir? A fome. E ela virá. Tão certo como a palavra de Jesus Cristo é a palavra de Deus, isto vai se cumprir. São sinais do final dos tempos. São contrações de dores e parto da terra. Quem está grávida, a terra não aguenta mais tanto pecado, tanta perversidão, tanta devassidão, tanta orgia, tanto sodomismo. Não lembra de Sodoma e Gomorra? A terra cansada do pecado de Sodoma e Gomorra, e Deus deu um jeito de purificar aquilo com fogo. Dizem que Sodoma e Gomorra hoje está debaixo do Mar Morto, numa profundidade de um prédio de 400 andares. Vejam que o pecado do uso contrário à natureza, homem inflamando com homem, uso contrário à natureza, mulher inflamando com mulher, mulher casando com mulher, homem casando com homem. Veja o que isso fez com a Sodoma e Gomorra. Veja o que fará com esta terra. Arqueólogos escavam o Mar Morto, escavam a Mesopotâmia e Israel, e vê as destruições feitas em Nínive, em Sodoma, em Corazim, em Cafarnaum, tudo debaixo do abismo. Deus está dando o último aviso. Vamos voltar ao Evangelho de Paulo, a palavra de Deus. O que salva o homem é o Evangelho. Não adianta depositar sua confiança em igreja, em profetas, em salvadores da pátria. Todos os homens estão perdidos. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um homem justo. Cacu Felipe não é justo. Henri Cristo não é justo. Allan Kardec não é justo. Maomé não é justo. Torop, na Rússia tem um homem lá que diz que ele é Jesus. Torop, ele tem 50 mil seguidores. Eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz que Deus, olhando para a terra, não achou um justo sequer. Mas Ele enviou a sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Temos o Evangelho de Paulo, suas 14 epístolas. Podemos chegar ao céu, ainda ao milênio. Basta voltarmos às Escrituras, ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a Santa Ceia com pão ázimo, vinho ao lava-pés, a mulher usar o véu na sua cabeça, a mulher abandonar púlpitos, porque a Bíblia proíbe a mulher de pregar e ensinar. Basta se aliar com a Bíblia. Romanos 7, versículo 2 e 3, Paulo diz que uma mulher só pode casar uma segunda vez se for viúva. E o que é da humanidade hoje? Quantas mulheres que têm maridos vivos, já está no 3º, 4º, 5º casamento, quanto que a Bíblia diz que se uma mulher não for viúva, não pode casar, ela está ligada à lei do marido enquanto o marido viver. Se o marido estiver vivo e ela for de outro homem, a Bíblia diz que será chamada de adúltera. Não é só ela, mas quem estiver casado com esta mulher, que não é viúva e tem marido vivo, também é adúltero. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, versículo 9, que os adúlteros não vão herdar o reino dos céus. O que é isso?
Quem é que está dando carta de divórcio para as mulheres que não são viúvas casar novamente? É os pastores, é os profetas, falsos cristos, colocando as pessoas em situação de adultério. Você às vezes é um adúltero e não sabe que é um adúltero. A mulher é uma adúltera e não sabe que é uma adúltera só porque paga o dízimo numa igreja, frequenta uma igreja. Você acha que vai morar no céu? O juiz de todos está vindo. O grande juiz de todos os homens, vivos e mortos, está chegando. O juízo final vai ser estabelecido na terra. Tronos vão ser colocados na terra. Mortos vão ressuscitar. Cada um terá que prestar conta por si próprio a Deus. Eu pergunto, se Deus te chamar hoje, você morrer hoje, homem e mulher, estás pronto para prestar contas a Deus? Deus não faz muitas perguntas quando o homem e uma mulher morre e vai no julgamento com ele. Ele só faz 2 ou 3 perguntas. Deus só vai te perguntar: você falou a verdade em todos os assuntos? Negócios? O que você dirá a Deus? Você já pegou algum objeto emprestado de alguém, dinheiro, ferramenta, e ficou sem devolver? Deus não faz muitas perguntas ao homem após a morte. Hebreus 9:27 diz que vem um julgamento. Deus sabe que todos os homens falham, mas para você passar pelo julgamento e entrar no céu, você precisa receber a palavra de Deus. Precisa virar um leitor da Bíblia. Precisa praticar os mandamentos que a Bíblia, o Evangelho de Paulo, diz para fazer. E um dos primeiros é esse: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Yehoshua HaMashiach, Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Não há outro nome, não há outro justo na terra que já vê esse mundo a não ser o Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa tocar no seu coração, homem e mulher, enquanto a terra ainda não pegou fogo, enquanto a hora das pragas e julgamento não chega, ainda é o tempo da misericórdia. A misericórdia de Deus ainda está disponível aos homens e mulheres da terra. Amém.